Voltando à política nacional, misturada com a economia, estão tão interligados os assuntos, né? O governo vai implementar um sistema para concessão de crédito consignado para o trabalhador do setor privado. O anúncio foi feito após uma reunião entre o presidente Lula, ministros do governo e também representantes de bancos. Segundo o chefe da Fazenda, Fernando Haddad, será criada uma plataforma virtual para acesso ao crédito com taxas mais baixas. O sistema pode ser disponibilizado ainda neste ano. Em coletiva, Haddad falou sobre a nova plataforma. Vamos ouvir. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juro praticadas pelo sistema bancário. A pessoa vai poder fazer, o seu pedido para o banco que eventualmente tiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato essa abertura. Agora, a expectativa do governo, Luana Tavares, é que isso passando pelo Congresso Nacional, porque é uma ideia que o governo quer implementar, mas precisa da aprovação do Congresso, você trazer o crédito consignado, que hoje é restrito a pensionistas, pessoas ligadas ao INSS, a servidores públicos, para esse público que presta serviço para a iniciativa privada, a expectativa do governo é ampliar o acesso ao crédito. É uma medida interessante, positiva, na sua opinião? Sim, Lívia, na minha visão, sem dúvida, é uma medida importante, é uma medida que, inclusive, iguala, né? É natural que, espero ver a reação do Congresso agora, mas é natural que o Congresso e que o setor público tenha acesso, os trabalhadores do setor público tenham acesso a crédito consignado, que barateia os juros, mas não é algo que era prerrogativa, que era aberto ao setor privado. Eu acho que, primeiro, de um princípio de igualdade, você deixar os seletistas terem os mesmos direitos, inclusive a gente está falando aí de várias revisões que foram feitas nas leis trabalhistas. Eu acho que ter acesso a créditos mais baratos para esses trabalhadores, sem dúvida, vai ajudar no aquecimento da economia, vai ajudar, inclusive, em todos esses temas que a gente está falando aqui também, né? A alta taxa de juros prejudica os mais pobres, então você ter crédito consignado já atrelado ali aos salários é uma forma de equilibrar, não dá para falar aqui sobre os números, né? É importante se fazer contas em relação ao quanto que isso cria uma compensação, mas sem dúvida melhora as condições para o mercado de, num momento de recessão ou aí de eminência de uma recessão, a gente conseguir barrar, né, os impactos nocivos disso, abrindo um pouco mais essas prerrogativas de crédito barato para o setor privado. Então, essa medida, né, pelo que foi visto aí nos últimos dias, ela foi muito debatida com o setor privado, inclusive sabendo dos impactos que teria aí alta de juros. São medidas que vêm nessa prerrogativa de conter os danos. Então, como a gente falou aqui, óbvio que a gente precisa olhar ao longo prazo, o quão sustentável são as medidas que a gente está vendo serem implementadas agora, e não são a grande maioria, mas essa em específico, eu acho que ela tem mais impactos positivos do que negativos, pelo que a gente tem visto, e aprovação também dos grupos mais críticos a essas medidas que têm relação com inflação, que têm relação com juros e com trazer acesso a crédito para a população. Ana. Não, é que essa história do crédito consignado, ela me pega um pouco, porque reflete um problema que eu acho que é um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil, que é a falta de educação financeira da população. Ontem eu estava aqui no Linha de Frente, inclusive, a gente teve uma discussão sobre crédito consignado e alguns dos colegas da mesa falaram, não, que é um absurdo, porque os bancos só querem lucrar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o crédito consignado, justamente porque ele é consignado, ou seja, ele tem uma garantia, ele tem taxas de juros menores. Ou seja, isto é bom para aquele que está tomando o crédito, porque ele vai pagar menos juros do que se fosse um crédito não garantido. Por quê? Porque a gente sabe a taxa de juros, ela é calculada com base também
no risco de inadimplência. O risco da pessoa não pagar é transferido para todos que tomam aquele empréstimo. Por isso que muitas vezes as taxas de juros são muito altas. O Brasil é um país muito inadimplente. Então, feita esta observação a respeito do crédito consignado, é importante a gente trazer para a nossa população de que não importa você ter acesso amplo e restrito a crédito se você não educar financeiramente a população. Porque muitas pessoas tomam crédito num ato de desespero, porque elas precisam pagar o supermercado, elas precisam pagar a conta de luz, e elas não têm ideia do que está associado à dívida que elas estão fazendo. Elas não sabem como é feito o cálculo daquilo que elas estão pagando e muitas vezes elas perdem o controle daquilo. O consignado, até onde eu sei, tem uma limitação. Você não pode consignar mais do que X% dos seus rendimentos ou do seu salário, nesse caso do setor privado. No entanto, muitas vezes as pessoas acabam comprometendo 60%, 70%, 80% da sua renda com empréstimos. E por quê? Porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não entendem a diferença do crédito, as formas que elas podem fazer estes empréstimos. E era muito importante que, mais do que o governo se acertar com os bancos para conseguir oferecer mais dinheiro para a população, que fossem feitas cartilhas, que fossem postados estudos, ensinamentos, mostrando para a população o que significa tomar crédito, o que é crédito consignado, para que as pessoas pudessem tomar decisões nesse sentido de maneira mais consciente, que é o que a gente não vê hoje em dia.